calorímetro é um instrumento de laboratório caracterizado por ter um isolamento térmico daquilo que está em seu interior, mas que permite a medição e o monitoramento da temperatura do que está no interior do calorímetro. Os processos ocorrem, então, de maneira isolada em relação ao ambiente externo. O primeiro experimento que se faz com um calorímetro é medir como e quanto este calorímetro participa dos processos que ocorrem em seu interior. Para isso, nós vamos fazer o primeiro experimento, que é a medida do equivalente em água do calorímetro. Esse experimento é feito de uma maneira bastante simples. Nós vamos adicionar ao calorímetro uma quantidade de água fria, que nós vamos medir qual é a massa dessa água fria que vai entrar aí no calorímetro. É importante zerar a balança para não cometer nenhum erro. A massa de água fria adicionada foi de 68,09 gramas. A seguir, nós vamos medir a temperatura desta água fria. É importante fechar o calorímetro, posicionar o termômetro e aguardar que a coluna do termômetro pare de subir. A água fria estava a temperatura de 28 graus Celsius. Na sequência, nós vamos adicionar uma quantidade conhecida de água à temperatura mais alta, água quente. Preciso ter cuidado com a água quente para não causar acidente nesse experimento. Também é importante paciência para aguardar que a coluna de mercúrio do termômetro pare de subir, que é um momento em que ela estabiliza, é aquele em que nós devemos fazer a medida da temperatura. Esse tempo de espera é para que o termômetro e a água quente cheguem à mesma temperatura. A temperatura da água quente foi medida como 82 graus Celsius. Vamos novamente zerar a balança, adicionar a água quente no outro becker para medirmos a massa de água quente que será adicionada no calorímetro. Temos aí a medida dessa massa de água quente, que é de 65,95 gramas. Agora nós vamos adicionar a água quente no calorímetro, ela vai se misturar na água fria, ocorrerá um processo de troca de calor entre as duas porções de água, até que ela chegue a uma temperatura de equilíbrio. Essa temperatura de equilíbrio será mais alta que a temperatura da água fria e mais baixa que a temperatura da água quente. Será um meio termo e nós vamos poder medir com isso o quanto que o calorímetro participou deste processo. Isso será feito por meio da conservação de energia, considerando que o calorímetro também participou do processo. De uma maneira bastante genérica, o calor trocado por uma massa devido à variação de temperatura, seja ela um aumento ou uma redução, é dado da seguinte forma: o calor Q é igual ao produto da massa do calor específico do material vezes a variação da temperatura. No experimento, nós temos três elementos. Nós temos a massa de água fria, vou chamar de MF, nós temos a massa de água quente e nós temos o calorímetro que, vamos supor, participa da troca. E é exatamente o quanto e como que ele participa que nós vamos tentar descobrir. Temos então três elementos. O elemento água fria, que vai receber calor, que vai ter um aumento de temperatura. Nós temos o elemento água quente, que vai ceder calor, vai ter uma redução de temperatura. E nós teremos o calorímetro, que eu vou representar aqui por um C. A troca de energia entre esses três elementos tem que ser tal que a soma seja zero, já que o sistema dentro do calorímetro é isolado. Portanto, o calor recebido pela água fria, mais o calor cedido pela água quente, mais o calor devido à participação do calorímetro, tem que ser igual a zero. Nós temos então
que a quantidade de calor da água fria vai ser igual à massa de água fria ao calor específico da água, vezes a temperatura final de equilíbrio menos a temperatura inicial da água fria. Já o calor cedido pela água quente vai ser igual à massa de água quente vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura. Temperatura de equilíbrio, a temperatura final, menos a temperatura da água quente inicial. Nós já podemos perceber aqui que esse primeiro termo vai ser positivo, esse segundo termo vai ser negativo. E temos agora que trabalhar a questão do equivalente em água do calorímetro. Qual é a participação que o calorímetro vai ter neste processo? Nós vamos chamar isso apenas de um C genérico, e a variação de temperatura do calorímetro vai ser a mesma da água fria, porque ele estava junto com a água fria teve sua temperatura medida já dentro do calorímetro. A soma, então, dessas três parcelas tem que ser igual a zero, já que a energia total ela é conservada dentro do sistema. O que nós queremos fazer aqui é isolar o termo que representa o calorímetro, que é o C. Como fazer isso? Nós vamos passar apenas este termo para o outro lado da igualdade e teremos então a seguinte equação: massa fria, calor específico, temperatura de equilíbrio menos temperatura fria, mais massa de água quente, vezes calor específico, vezes temperatura de equilíbrio menos temperatura da água quente. E isso tudo vai ser igual à capacidade térmica do calorímetro vezes a temperatura da água fria menos a temperatura de equilíbrio. Notem que eu já inverti o sinal. Agora nós podemos medir a capacidade térmica do calorímetro como sendo massa fria, calor específico da água, temperatura de equilíbrio menos temperatura fria, mais massa quente, calor específico, temperatura de equilíbrio menos temperatura da água quente, e tudo isso dividido pela temperatura fria menos temperatura de equilíbrio. Como nós vamos considerar o equivalente em água do calorímetro, nós vamos então substituir esse C pela massa, que nós vamos chamar a massa do calorímetro, vezes o calor específico da água. E aí nós teremos calor específico da água aqui e aqui, em todos os termos. Fazendo essa substituição, então, nós vamos ter que a massa calorímetro, que é o equivalente em água do calorímetro, vai ser igual a massa fria, temperatura de equilíbrio menos temperatura fria, mais massa de água quente, vezes temperatura de equilíbrio menos temperatura quente, tudo isso dividido por temperatura fria menos temperatura de equilíbrio. E é esta equação que nós vamos colocar lá no Excel para fazer o cálculo do equivalente em água. Nós temos aqui então na planilha os dados já inseridos. A massa de água fria foi de 68,09 gramas e a temperatura da água fria foi medida como 28 graus Celsius, ao passo que a massa de água quente foi de 65,95 gramas com a temperatura de 82 graus Celsius. E a temperatura de equilíbrio ficou em 48 graus Celsius. Fazendo este cálculo, nós chegamos à conclusão que o equivalente em água do calorímetro é de 44,03 gramas. Isso significa que toda vez que formos usar este calorímetro para fazer algum experimento, a participação dele deve ser considerada como sendo igual ou equivalente a 44,03 gramas de água.